No verso 19 ele diz o seguinte: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A Bíblia não está dizendo que é só para esse tipo de solo que existe uma disputa espiritual. A disputa espiritual existe para todo mundo. A questão é que esse tipo de solo é vulnerável ao ataque maligno. E muitas vezes nós não paramos para pensar e criar uma consciência de que nós estamos o tempo todo em guerra com o mundo espiritual. Quando você lê o Velho Testamento, principalmente depois da saída de Israel do Egito, é guerra atrás de guerra. Quando chega o Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreve em Efésios 6,12: nossa luta não é contra a carne e o sangue. O que ele está dizendo? Diferente deles, nós não temos essas batalhas naturais, literais. Mas o que ele está dizendo é: isso não significa que nós não estamos em guerra. Isso também não significa que essas guerras foram registradas sem propósito. Mas ele está dizendo: nossa guerra é outra. Nossa luta é contra principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade. E agora ele começa a falar de uma dimensão de guerra com o reino das trevas. A palavra de Deus diz: resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Não deis lugar ao diabo. O tempo todo nós temos alertas. 1 de Pedro 5, você olha o apóstolo dizendo: o diabo anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele não pode tragar qualquer um, ele precisa de espaço, ele precisa de vulnerabilidade, mas ele sempre está tentando. Então não é um de 4 solos que está exposto a uma batalha espiritual. A batalha acontece com todo mundo. Alguns se fazem vulneráveis a ela. Em Atos, no capítulo 5, nós vemos o apóstolo Pedro dizendo a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? O que ele está dizendo? O Espírito Santo começou um trabalho no seu coração. Em algum momento você deixou o diabo entrar, abortar o que Deus estava fazendo e te roubar de todo o processo. A guerra existe para todos. Mas ali a vulnerabilidade. E por que eu estou destacando essa questão da guerra espiritual? Jesus explicou que a figura usada das aves do céu é o maligno que vem e rouba a palavra. Meu querido, toda vez que a palavra é pregada, ministrada ao seu coração, toda vez que você está lendo a Bíblia, o momento que virá depois é significativo. Porque Satanás não quer que a palavra de Deus opere na sua vida. Ele sabe que Deus faz tudo por meio da sua palavra. Como que Deus criou o universo? Pela sua palavra. Como que o universo hoje é sustentado? Pela sua palavra. Porque muitas vezes nós pensamos na palavra apenas como que dá início, mas não como aquilo que dá continuidade. Em Hebreus, no capítulo 1, quando a Bíblia vai dizer que Deus nos falou pelo Filho, no verso 2, a Bíblia diz assim: a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Jesus é chamado de o Verbo. João 3 diz: tudo quanto foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Mas a palavra não é apresentada apenas como aquilo que dá início, ela também é apresentada como aquilo que dá continuidade. O verso 3 diz: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. O universo não apenas foi criado pela palavra, o universo é sustentado pela palavra. Porque a mesma palavra que Deus usa para iniciar um processo é a palavra que Ele usa para dar continuidade. E nós precisamos entender a importância da continuidade. Eu quero usar isso para fazer um link com os próximos tipos de solo. Porque o primeiro, não existe nenhum nível de frutificação. A palavra não teve a menor chance. A semente não entrou na terra, não chegou a germinar. A criação da palavra foi 0. Mas entre essa parte que nós temos 0 resultado e a última que nós temos um resultado poderoso, nós temos 2 solos no meio. Aliás, vamos lembrar que o que foi roubado aqui não foi meramente a palavra. O que foi roubado foi o entendimento da palavra. Porque aqueles que estão sendo roubados pelo diabo não é que eles caíram na amnésia e não lembram o que alguém pregou. O que eles é roubado é a capacidade de entender, de perceber, de discernir, de dar resposta. Para esse lugar de 0 operação da palavra, a definição de Jesus é: esses são os que não entendem. Ou seja, não há entendimento, não há fruto. Mas quando ele fala do solo frutífero lá na frente, ele diz: esses são os que ouvem e entendem. Então, de novo, entender ou não entender,
determina a frutificação. O apelo de Jesus desde o início, ouça bem, ele está dizendo busque o entendimento. Mas entre esses dois extremos, o que não entende nada e o que realmente compreendeu, nós temos outros dois tipos de solo. Nesses nós temos um resultado inicial, mas nós não temos a conclusão do processo. Então nesses dois exemplos que Jesus apresenta, a palavra teve um bom começo, o que faltou foi continuidade. Nós vimos na criação que o Deus que começa a agir pela sua palavra continua, ele não desiste no meio do caminho. Então o que nós vamos entender em relação a esses solos é que se não houve continuidade, é porque o processo foi abortado, faltou cooperação com Deus.